Aqui com o João Pedro, a partir de agora vamos conversar com o Fernando Iglesias, que é analista de mercado pecuário da agência Safras e Mercados. E vamos atualizar as informações a partir de agora. Iglesias, muito boa noite, obrigado pela sua entrevista mais uma vez. Fechamos o mês de abril com pressão da indústria frigorífica. Seria normal nessa época do ano, Iglesias? Boa noite a todos. É um prazer estar aqui, uma nova oportunidade. E sim, está de acordo com a sazonalidade do mercado, né? Para se ter ideia, tipicamente maio é um mês de viés de queda na arroba do boi gordo. Nesses 16 anos aí que eu estou no Safras e Mercado, apenas em 2 ocasiões a arroba do boi gordo não recuou durante o mês de maio. Então faz muito em linha com aquela sazonalidade que nós estamos acostumados, com um pico de safra do boi gordo, e agora os frigoríficos conseguiram uma frente nas suas escalas e passaram a exercer pressão aí de uma maneira mais contundente nas principais regiões pecuárias do país. Ô Iglesias, só para completar essa resposta sua, por que esse viés de baixa nessa época do ano? É escala? Bom, mais do que escala, né, é o período ali da sazonalidade em que mais vai se ter oferta durante a safra do boi gordo. É o período de seco, o pasto perde qualidade, perde condição, o pecuarista vai perdendo capacidade de retenção e vai aumentando a propensão a negócios e os preços vão recuando. É importante a gente mencionar aqui que nessa temporada, é uma temporada ali que nós estamos em vias de inverter o ciclo pecuário aqui no Brasil, e isso vai gerar um efeito de uma queda não tão brusca, não tão agressiva no nosso mercado. Tá? Então, basicamente, a gente vai ver uma arroba do boi gordo um pouco mais pressionada em maio, principalmente a partir da segunda quinzena, mas de qualquer forma, a gente vai aí evidenciar que não é tão contundente nessa temporada. Ô, Iglesias, normalmente nessa época haveria uma maior oferta de fêmeas. Você tem hoje um momento que o bezerro está sendo cada dia mais valorizado, o gado de recria também. Então, acho que o pecuarista, nesse momento, que ele olha a vaca, que tem um potencial de gerar um bezerro que vai valer R$ 3.000 daqui 10, 12 meses, a tendência dele não é diminuir a oferta de vaca nesse momento, já que, apesar que ele vai dar toque e tal, as vacas estão vazias, poderia colocar no mercado. Essa pressão da vaca não vai acontecer tanto como aconteceu ano passado. Sim, exatamente. A gente vai ver uma oferta menor de fêmeas, até porque o primeiro trimestre tivemos um histórico de descarte de fêmeas, tá? Foi o maior descarte de fêmeas das últimas 3 temporadas, de acordo com dados do CIF. Então a gente viu ali um abate muito agressivo de fêmeas no início do ano. Isso até explica aquele comportamento dos preços entre fevereiro e março. Eles apresentaram uma queda muito contundente nesse período. Era essa pressão de oferta das fêmeas que veio ali do centro-norte brasileiro, região norte principalmente. Para vocês terem ideia, nos supermercados de Porto Alegre, nós temos aí oferta de carne que vem ali da região norte. Ela vai exercer pressão sobre outras regiões que são deficitárias em produção de carne, em produção de derivados do abate. Tá? Então, basicamente, nós precisamos entender aqui dentro do mercado, vai ter uma presença menor de fêmeas do abate a partir de agora, mas mesmo assim vai ter aquele período sazonal que fica um pouco mais pressionado em relação a preço. Tanto que a B3 já sinaliza para isso, né? O mercado futuro já está sinalizando o contrato maio ao nível de R$ 308, já é um indicativo de expectativa aí de maior oferta durante a safra, precificando esse movimento que nós estamos acompanhando essa semana. Nós vamos mostrar o preço do mercado futuro do boi gordo. Se já tiver ok, podemos até colocar na tela para você completar essa informação. Contrato para maio, negociado a R$ 308. Agora, para abril, para liquidação da arroba neste mês, R$ 321,80. E ele baixa para 308 para maio, depois começa a ganhar força, fôlego novamente em junho, 309, depois julho, 318, chegando a 322 em agosto. Isso aí, o mercado futuro acompanha a tendência no mercado físico, então, o Iglesias? Basicamente, o mercado futuro está sendo um retrato da sazonalidade que nós temos aqui no mercado do boi gordo.
Ele está apontando exatamente isso, o período de safra, o período de entre-safra muito bem delimitado ali a partir de julho, agosto, mas por mais que eu acredite que no segundo semestre nós temos um potencial para altas mais agressivas da arroba, então a B3 ela já está um pouco defasada com relação a isso. Muito provavelmente nós vamos ver uma arroba aí de boi gordo acima de 350 no segundo semestre, como foi falado no bloco anterior, né? Demanda não está faltando. As exportações são muito promissoras nessa temporada. O mundo procura o Brasil para se abastecer de carne bovina. Tem um dado que chega a ser assustador, tá? 33% da carne bovina que é exportada no mundo é carne bovina brasileira. Basicamente, a gente tem aí, de cada 10 quilos que o mundo exporta, 3,3 é de carne bovina do Brasil. Então, é impressionante a representatividade que nós temos. O Brasil está em vias de conquistar o status livre de aftosa sem vacinação, e isso vai nos permitir acessar Japão, Coreia do Sul, mercados que são mais exigentes ali, em questões sanitárias e que podem pagar muito bem pela carne brasileira e podem aumentar aí a nossa pulverização das vendas, diversificar nossas vendas de carne, que hoje estão muito dependentes da China. Agora, com relação às escalas de abate, você disse que as exportações, que estão indo muito bem, vão fazer a diferença lá na frente, chegando a arroba até R$ 350 no segundo semestre. Agora, parece que elas não estão fazendo a diferença, então, ou seja, as exportações estão indo muito bem, o volume está extraordinário, mas ainda tem oferta maior de carne e isso acaba pressionando os preços. Podemos ler dessa maneira? Exatamente, exatamente. A leitura que a gente faz é essa. As exportações, o consumo interno, como o Dia das Mães, agora na primeira quinzena de maio, eles são limitadores para quedas mais contundentes da arroba do boi gordo. Não tem um espaço nessa temporada para uma arroba do boi gordo procurar 270, 260, como nós vimos em anos anteriores, a arroba trabalhando abaixo dos 250, por exemplo. Não tem espaço para movimentos tão agressivos na atual temporada. E a demanda aquecida vai acabar limitando uma queda mais contundente durante esse período de safra. Então, é bem interessante a gente pontuar isso, ter esse entendimento. Fernando, hoje o mercado externo, como você falou, nós estamos 33% do mercado do que se vende no mundo de carne bovina vem do Brasil. A BIEC está fazendo algo que eu achei interessante, foi ela procurar hoje procurar mercados dentro da China, não apenas nos grandes centros, Xangai, Beijing, e para o interior chinês. Porque você tem uma população tão grande com poder de compra nessas regiões, que a hora que começar a aprender a comer a carne brasileira, eu tenho certeza que eles vão dar um valor maior para a nossa carne do que a carne que eles compravam dos Estados Unidos ou mesmo da Austrália, porque o sabor da nossa carne, eu acompanhei algumas missões de chineses aqui no Brasil, quando levavam numa churrascaria rodízio, é impressionante a voracidade, o gosto que eles têm para comer nossa carne. Então, acho que isso a médio prazo vai dar um impacto, essa briga entre China e Estados Unidos, com tarifas muito altas, praticamente fechando o mercado chinês para a exportação de carne bovina e suína? Provavelmente sim, vai gerar um efeito positivo nas vendas de carne bovina do Brasil, vai alavancar nossas vendas. Por mais que quem inicialmente possa ganhar mais espaço no mercado chinês seja a Austrália, o Brasil tem crescido na produção dessas carnes, desses cortes de maior valor agregado, cortes nobres, ligados ali a raça Angus. Então, o Brasil tem uma boa condição de suprir para atender essas necessidades chinesas, tem que ter até mesmo as necessidades japonesas e sul-coreanas em relação a cortes de maior valor agregado. Não. Então, basicamente, nós temos um momento que o Brasil é muito procurado pela demanda global, vai continuar sendo muito demandado, e isso vai render um fôlego extra para os preços da arroba do boi gordo no segundo semestre. A variável-chave dessa temporada são as exportações novamente. Para se ter ideia, para quem está aqui nos acompanhando, as exportações hoje elas estão absorvendo em torno de 40% da produção brasileira de carne bovina. E isso vai impactando, né, na nossa formação de preços mais do que nunca. Então, a gente tem essa dinâmica muito presente no mercado brasileiro, e as exportações cada vez mais representativas quando a gente olha para a composição de preços do produtor. Um fato novo, que a China é o grande comprador de miúdos, tanto miúdos suínos como miúdos bovinos.
esse fato de o americano não poder exportar esse volume significativo que eles exportavam de miúdos, tanto suíno como de bovino, não vai abrir um mercado grande para nossas indústrias e, consequentemente, dar condições delas procurar até remunerar um pouquinho melhor o pecuarista, já que as vendas deles de miúdos vão aumentar de forma significativa para o maior mercado mundial, que é a China. Sim, nós temos uma perspectiva muito interessante para o segundo semestre, tanto que nós corrigimos o nosso dado de exportação, né, nossa projeção de exportação, nós vamos ter um crescimento aí mais expressivo do que o previsto inicialmente. O Brasil deve crescer em torno de 2,5% a 3% nas vendas de carne bovina na temporada, parece um crescimento discreto, mas no país que já é líder de mercado, já exporta mais de 30% da exportação global, tem 30% do mercado global, é um crescimento importante. Sem nem mencionar aqui os embarques para a possibilidade do Japão, da Coreia do Sul, isso pode alavancar muito as nossas vendas lá fora. A dificuldade de poder de compra que a população brasileira tem hoje acaba direcionando a indústria para a exportação. A exportação paga a conta muito melhor do que o mercado interno hoje, e isso fica muito claro com os movimentos que a indústria vai fazendo ao longo do ano. Isso deixa muito presente no nosso mercado a importância das exportações. Iglesias, falamos da pressão hoje, fechando o mês, da indústria sobre os preços da arroba, mas a informação também é de que o mercado do boi magro segue firme e com valorizações. Hoje o mercado do boi está puxando o boi magro ou pode ser o contrário? Na verdade, nós temos mais uma vez um estímulo ao confinamento aqui no Brasil. Então, isso por si só já é um elemento que justifica essa elevação dos preços do preço do boi magro. Tá? Então, essa demanda de confinamento está muito aquecida. A nossa estimativa, o nosso levantamento de confinamento para essa temporada é de quase 8,4 milhões de cabeças de gado, é o maior confinamento da nossa história. Então, nós temos uma quantidade substancial de animais sendo terminados em intensivo aqui no Brasil. E a curva do mercado futuro ali ao longo do mês de abril, com exceção desse final de mês, ele possibilitou e ofereceu boas alternativas de travamento de preço no mercado futuro. Como nós também tivemos o crescimento da procura da indústria para firmar contratos a termo com o pecuarista para entre safra. Então, o posicionamento do confinador ele é muito promissor para essa temporada. Vamos ter aí um ano de boa rentabilidade na atividade de confinamento, e isso puxa os preços das categorias mais jovens, essa demanda por animais ali para colocar dentro dos confinamentos brasileiros. Para o bezerro, para as categorias mais jovens, a trajetória natural é de alta, até mesmo pensando ali pelo descarte de fêmeas que nós evidenciamos nos últimos meses. Isso vai provocar um gargalo dentro da atividade e vai encarecer os preços das categorias mais jovens. Ô Iglesias, a exportação de boi em pé, boi vivo, está crescendo muito e a gente não ouve muitas informações sobre esse mercado. Ainda não está na hora de prestar atenção nesse crescimento? É pequeno perto da representatividade da exportação de carne bovina. Está crescendo, isso é verdade. Nós temos um crescimento da exportação de gado em pé, mas o foco do Brasil é a exportação de carne. Lógico, vamos continuar avançando em vários mercados, em várias frentes diferentes. Não é só de carne bovina que nós exportamos, como nós temos a cadeia pecuária. Gado em pé também é uma ótima opção. E nós temos que frisar aqui também que até subprodutos do abate, como couro e sebo, o Brasil está exportando como nunca exportou antes. Então, de todas as etapas da produção, desde o gado em pé, passando ali pela carne bovina, chegando até os outros derivados do abate, como o couro e o sebo, o Brasil está indo muito bem no mercado internacional, está sendo muito demandado pela agroindústria lá de fora, e isso vai ajudando aí a nossa balança comercial. Ô Iglesias, perspectivas, como você disse, são boas para o segundo semestre e hoje, pecuarista, diante dessa pressão, tem que aguardar um pouco mais, tem que ter paciência, aprender a negociar melhor com a indústria. Qual é o posicionamento hoje, diante desse cenário, para o pecuarista? Bom, diante da sazonalidade que nós temos prevista para maio, a nossa recomendação ali era operações protetivas contra a queda de preços para esse segundo trimestre.
Isso, de fato, está se efetivando, está se concretizando. Temos ali as indicações para você operar vendido na B3, por exemplo, fazer compra de puts, usar NDFs para você se proteger desse movimento de queda. Usar os instrumentos financeiros para você conseguir realmente mitigar os efeitos dessa queda das cotações da arroba. Tá? Então, existem instrumentos hoje no mercado que possibilitam que você melhore suas receitas, melhore sua margem, apesar ali dos problemas, dos desafios que o mercado apresenta. São as famosas travas, né? Então, o pecuarista hoje ele tem à disposição dele esse leque de opções que ele pode muito bem conseguir se proteger desses eventos imprevistos no mercado. Felizmente, aqui no Brasil, nós temos observado um crescimento desse tipo de estratégia. Isso é muito saudável, isso é muito bom. Nós sabemos do investimento que foi realizado da porteira para dentro, internet, manejo, reforma das pastagens, tudo isso pesa na estrutura dos pecuaristas e ele precisa, de fato, proteger todo esse investimento que foi feito e acertar a comercialização, usar ferramentas adequadas de gestão de risco é tão fundamental quanto trabalhar muito bem da porteira para dentro. Você tem que ter hoje indicadores de produtividade, você precisa fazer uma gestão de risco muito bem feita, comercializar muito bem esses animais, para que você consiga aí proteger esse investimento que foi realizado nos últimos anos e ser traduzido isso em longevidade. Você conseguir permanecer na atividade por muitos, muitos anos diante de um mercado cada vez mais dinâmico e desafiador.